Algo que eu acho tão bonito ali, sabe, na parte de Sansão, é quando aqueles amalequitas estão brincando com ele, estão brincando com Sansão, brincando. E ali eu vejo algo tremendo, sabe? Tremendo mesmo. É que quando ele chega até os portais, ele não estava mais enxergando, mas ele já andou por aquela casa toda, né? Aquele templo, aquela casa grande ali daqueles amalequitas, né? Ele lembra daquele templo, que era uma igreja, era um templo, né? E aqueles amalequitas brincando com ele, e como eu disse, ele já conhecia aquele templo, que ele já andou ali várias horas, muito tempo, né? Desde pequeno, desde jovem. E ele conhecia o templo todinho, ele sabia onde é que estavam as colunas. E algo, irmão, que é impressionante. Pensa comigo. Ó, pensa comigo, como é que um caba cego, né? O cara tava cego, gente, o cara tava cego. Aí ele pensou em tocar ali nas colunas, derrubar o templo e derrubar todos aqueles amalequitas que fez mal a ele. E ele pensou, veja comigo, eu vou pedir a Deus pela última vez. Ele não sabia que a força dele tinha voltado. Que a força dele não estava só nos cabelos, a força dele estava dentro dele. Não estava só nos cabelos. Mas enquanto ele estava sofrendo, os cabelos dele começou a crescer de novo. Ela tinha cortado, mas ele começou a crescer de novo. E ele não imaginava que depois que os cabelos dele crescessem, ia voltar a força dele. E ele pediu ali para levar. Ele pediu um daqueles amalequitas, algum dos rapazes que vivia com ele, me leva até lá. E ele cego, sem enxergar nada, gente. Eu acho isso tão lindo, sabe? Eu me emociono porque eu acho muito lindo, muito lindo. Muito lindo, muito lindo, gente. Ele pegar, se encostar nas colunas e derrubar as colunas. Derrubar aquelas colunas. E antes ele dizer, ali mais de 5.000 amalequitas. E ele pedir, Senhor, ele se encostar assim e dizer, Senhor, me ajude a ter essa força pela última vez. Nem que eu morra, mas que derrube todos esses amalequitas aqui. Nem que eu morra, Senhor, mas que todos esses amalequitas morram. E eles paguem pelo aquilo que ele fez, que tirou de mim o que eu tinha de bom, Senhor. Era a força que eu tinha com o Senhor. O arrependimento, irmão. A melhor coisa que você tem na sua vida é o seu arrependimento. Se arrependa no Senhor. E não esqueça que Jesus é contigo. Não volte atrás, meu irmão. Não volte atrás. Não volte atrás para os caminhos errados. Ele se arrependeu porque ele foi para cima de uma mulher ruim, uma Dalila que fez de tudo para tirar a força que Sansão tinha. Ele mentiu 3 vezes para aquela mulher, desenganando que a força dele estava, se fizesse 3 tranças, se colocasse o cabelo dele amarrado nas teias, nos caibros, sei lá como. Cada conversa que ele inventou para tirar de tempo aquela mulher. A mentira que ele mentiu, ele ficou cego 2 vezes por essa mulher e depois por cega mesmo que furaram os olhos dele. É horrível quando uma pessoa sai dos caminhos de Deus, irmão. É horrível. Sair dos caminhos do Senhor é morte se você não voltar. É morte pro inferno. Parece que estou pregando para um culto campal. Que coisa linda, irmão. O caba se arrepender perante Deus e Deus dizer, olha, enquanto tu tá sofrendo, tem algo crescendo.
Tem algo crescendo na tua cabeça. E a tua força está voltando, meu filho. Eu estou contigo, derruba esse templo agora. E ele foi com toda a sua força. Colocou a mão na coluna de cá e na coluna de lá. E aí ele derrubou todo aquele templo. E morreu mais de 5.000 amalequitas que fizeram mal. Ele morreu. Mas todos aqueles que fizeram mal a ele, não sobrou homens e mulheres daquele templo, porque quiseram fazer mal ao Sansão. Volte para Jesus, meu amigo, enquanto é tempo. Enquanto você não vai para a forca, ou você fique cego de uma vez, para que tente te fazer o mal. Deus te abençoe, meu irmão.